Oi, meu nome é Camila, tenho 25 anos, estudo psicologia e quero compartilhar com vocês um assunto com base na ciência da mente e no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos falar sobre autoestima. Eu joguei no Google procurando uma definição para estima e encontrei que é o sentimento de carinho ou de apreço em relação a alguém ou algo, uma afeição ou afeto. Entende-se então por autoestima a visão pessoal que nós temos de nós mesmos. O quanto nos apreciamos, nos estimamos. E essa visão influencia diretamente em nossas habilidades e em várias áreas da nossa vida. Já que nossa autoestima influencia tanto, vamos aprender como ela é formada. Essa visão de nós mesmos é aprendida a partir das experiências, dos feedbacks que recebemos de sucesso ou fracassos, que vêm de pessoas importantes em nossa vida. Inicialmente, nossos pais e depois nossos pais. O que eles falam dão base para criarmos crenças sobre nós mesmos. Ou seja, acreditamos no que dizem sobre nós. E a parte boa da nossa autoestima ser aprendida é que ela pode ser modificada. Vamos falar sobre os 4 pilares da autoestima, sugeridos pelo psicólogo italiano Walter Rizzo, que é um terapeuta cognitivo-comportamental. Um método de terapia que tem mais evidências científicas. O primeiro pilar é o autoconceito. Autoconceito é o que eu penso sobre mim. E geralmente vem com aqueles pensamentos de eu sou, eu não sou ou eu deveria. Eu sou boba ou inútil, eu não sou interessante, eu deveria cuidar melhor do meu cabelo, eu deveria acordar mais cedo, eu deveria ser mais paciente. O segundo pilar é a autoimagem. Essa diz respeito à percepção da aparência, e não apenas uma aparência física, mas uma imagem global. Embora a autoimagem seja um conjunto, o que mais afeta as pessoas é o aspecto físico. Claro que isso é porque estamos em uma sociedade que define padrões de beleza, distorcendo nossas crenças e principalmente nossa percepção pessoal. A Dove fez uma propaganda que retrata isso muito bem. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam ver também. No vídeo convidam várias garotas e um especialista em autorretrato. Eles dividem um ambiente, colocam a garota de um lado e o artista do outro. Ela descreve sua própria aparência e ele a desenha. Ele terminava o desenho, ela saía e outra moça chegava. Tudo isso sem ver a participante. Quando a outra moça chegava, ela descrevia a anterior. E ele fazia um novo retrato de acordo com a descrição de uma terceira pessoa. Ao fim desse experimento, o artista revela as 2 imagens. A que eu me descrevi e a que outra pessoa me descreveu. E o desenho mais fidedigno da imagem real da personagem é a que um terceiro a descreveu. Isso mostra que nossa capacidade de nos enxergar é distorcida. E quando nos descrevemos, temos a tendência de dar ênfase justamente naquilo que não gostamos. Eu não vou defender um discurso de que precisamos nos aceitar como somos. Até porque na psicologia, a aceitação é daquilo que não podemos mudar. E se há algo na sua aparência que não te agrada e você pode mudar, faça. A ideia é buscar um limite da sua melhor versão e aceitar que somos muito mais do que um amontoado de pele e ossos. Então entramos aqui em outra característica que define nossa autoimagem. Se eu sou muito mais do que pele e ossos, então o que sou? Posso ser agradável, alegre, tímida, inteligente, virtuosa, honesta, educada, engraçada, objetiva, interessante. Tudo isso é um conjunto de nossa apresentação. Quando eu dei uma palestra sobre isso para as moças da igreja, nós fizemos o exercício de escrever 5 características da nossa personalidade que mais gostamos. Foi um desafio e tanto, mas me ajudou a enxergar de que eu não sou apenas o que você consegue ver e que tenho muito mais a oferecer. E entra aí o terceiro pilar sobre nossa autoestima, que é o autorreforço. Diz respeito à nossa capacidade de se elogiar, se gratificar, reforçar as nossas qualidades. Quando nós estimamos ou amamos alguém, devemos deixar isso claro e reforçamos com atitudes. Do mesmo modo, precisamos nos reforçar disso, nutrir o amor que temos por nós mesmas. E esse reforço nos ajuda a desenvolver a autoestima. Vamos lembrar de como nossa autoestima é adquirida, por meio do feedback das pessoas à nossa volta, pelos elogios, agradecimentos que eles nos dão. Só que isso se refere a uma validação externa e necessita de uma espera pelo outro. E, infelizmente, nem sempre estaremos em um ambiente em que o outro vai nos reforçar. Por isso, a validação pessoal e interna é tão importante. Sobre auto-reforço, eu tenho uma história para compartilhar com vocês. Eu estava trabalhando como oficiante no templo, servindo as pessoas, e na noite anterior não tinha conseguido dormir com uma crise de ansiedade. Isso significa que meu desempenho no serviço foi um pouco menor que o normal. Eu estava muito cansada,
sonolenta. E naquele dia eu precisava de uma atenção especial. Eu tive o desejo de que as minhas companheiras de turno me abraçassem e agradecessem pelo meu esforço, por mesmo naquela noite tão difícil de insônia, eu ainda ter escolhido ir ao templo. No entanto, nenhuma daquelas mulheres conhecia a minha história. Eu era a única que conhecia. Eu sabia o quanto tinha sido difícil levantar da cama e tomar a decisão de ainda assim ir sem dormir. Foi naquele momento em que eu me reforcei. Me dei um alto abraço e disse: eu estou orgulhosa de você. Você está fazendo um excelente trabalho. Me desculpa ser tão dura contigo às vezes. E não só naquele momento, mas muitas outras vezes eu precisei ser meu próprio apoio, ser meu próprio ombro amigo, meu abraço acolhedor. Porque eu não encontraria em outras pessoas o reforço e o consolo que eu mesma poderia me dar. Porque eu era a única que conhecia a minha história, que conhecia a minha dor. Então eu poderia validá-la. Eu já compartilhei aqui sobre o nosso processo de tentar engravidar, de uma maneira muito vaga, obviamente. E a maior parte das pessoas também tem essas mesmas informações, de uma maneira muito vaga. Por esse mesmo motivo. Porque quando nós compartilhamos, o acolhimento que recebemos não é exatamente o que precisamos. Geralmente nós escutamos: é no tempo do Senhor, é só não ficar ansioso. Esses comentários desagradáveis, que na verdade não ajudam em nada. O que nós precisamos ouvir é: eu sinto muito pela sua dor. Estou aqui ao seu lado se você precisar conversar. Eu posso orar por você? Não consigo falar mais. Esse acolhimento que nós esperamos do outro, ele tem sido dado por nós mesmos. Eu mesma tenho olhado para mim, para as minhas necessidades e reforçado elas. Eu tenho afirmado que o fato de doer a espera não muda a minha fé no tempo do Senhor. Eu ainda continuo confiando no tempo dele e preferindo o tempo dele. Eu não quero que seja da minha maneira a qualquer custo, mas ainda assim dói. Eu sei disso, então eu me reforço sobre isso. Eu não espero que outras pessoas o façam. Eu já esperei e não foi bom. Eu tenho quase certeza que vai ser um desafio muito grande para você se dar esse outro abraço e falar palavras positivas a respeito de si mesmo. Nenhum de nós está acostumado com isso. Quebre esse ciclo também. Olhe no espelho e diga: eu sinto muito por ter sido tão cruel com você, por exigir de você demais. Você está fazendo um ótimo trabalho. Vamos com calma, eu tô do seu lado. Eu sei que é um desafio, porque na palestra foi muito difícil que as meninas fizessem isso. Muitas delas choraram nesse momento, enquanto davam esse autoabraço. Outras se negaram a fazer isso. Indo agora para o último ponto, vamos falar sobre a autoeficácia. Esse já diz respeito do quanto eu sou capaz de confiar em mim mesma. A capacidade de acreditar que sou capaz de realizar alguma coisa. O que pode nos ajudar a ter uma melhor autoeficácia é eliminar a voz de eu não vou conseguir e substituí-la pelo eu não consegui. Isso significa que pelo menos você tentou. O não tentar nos mantém presas nessas crenças de eu não sou capaz. Afinal, você nem tentou para descobrir. Se você não tentar, é como se você tivesse desistido antes. E isso faz com que você nunca gere uma prova de que você conseguiu. Porque eu não tentei. Seja realista, com metas pequenas e dê esses pequenos passos que vão te dar mais confiança. Quando eu realizo algo, eu me sinto mais confiante para fazer uma outra coisa. Vamos recapitular. Nossa autoestima vem do que nós acreditamos sobre o que falam de nós. E o que nós acreditamos pode nos limitar, mas nós podemos mudar essas crenças. Segundo, somos muito mais do que um amontoado de pele e ossos, muito mais do que a beleza física. E podemos mudar aquilo que não aceitamos. 3. Precisamos demonstrar nosso amor próprio. Se abrace, fale palavras gentis para si mesma. E por último, elimine o eu não vou conseguir e comece a tentar. Agora, vamos usar as escrituras para aprender com alguns personagens importantes. Primeiro, Mefibosete. Lá em 2 Samuel 9, do 1 a 9, nós vemos um pouquinho sobre sua história. Ele era filho e herdeiro de Jonatas, mas estava vivendo na pobreza. E sabe por quê? Porque ele tinha um problema de identidade. Ainda que soubesse de onde tinha vindo, qual era a sua família, ele não conhecia o poder de aceitar a própria identidade. Mefibosete achava que era imperfeito, danificado, problemático demais para a realeza. Ele pensava que nunca seria aceito por causa de suas imperfeições. E muitas vezes nós também nos sentimos assim. Nenhum defeito tem o poder de mudar o seu valor. Você continua sendo amado e precisa se ver assim.
A maneira como você se enxerga é essencial para definir o caminho que será trilhado. Olha só como Mefibosete se sentia. Ele referia a si mesmo como um cão morto, nítido como tinha uma autoimagem negativa e autoestima abalada. O Senhor levou sobre si a nossa inadequação, mas ainda assim sofremos por isso. É como Mefibosete, da família real e sofrendo por problemas de pobre. Nós, livres, sofrendo como prisioneiras. O segundo personagem com quem iremos aprender sobre autoestima é Jesus. Enquanto ele estava no deserto jejuando por 40 dias e 40 noites, Satanás foi tentá-lo. Lá em Lucas 4, quando ele diz: "Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão." Ele não estava apenas tentando Jesus a comer, afinal ele estava em jejum. Ele estava, na verdade, tentando a identidade de Cristo. Ele disse: "Se tu és o Filho de Deus, tu vai fazer tal coisa." Jesus sabia quem era. Ele sabia que era o Filho de Deus. E ele não precisava provar isso para ninguém. Da mesma maneira, quando ele estava lá na cruz pendurado e eles falavam: "Se tu és mesmo o Filho de Deus, desce dessa cruz e te salva." E ele não fez, porque ele sabia que era o Filho de Deus e não precisava provar isso para ninguém. Duas coisas que nós aprendemos nessas histórias é que Satanás usa a deturpação da nossa identidade para nos atingir e que a determinação de convencer o outro pode vir do fato de você mesmo não estar plenamente convencido. Eu vi uma vez Leandro Carnal falando sobre um aluno dele. Leandro Carnal é um filósofo e professor, e um dos alunos passava na sala dele e sempre chamava ele de careca. "E aí, careca?" E ele disse: "Eu não me ofendia, afinal, eu sou careca." E outro, também tentando zoar ele, chamava: "E aí, cabeludo?" E ele disse: "Eu não me ofendia, afinal, eu não era cabeludo." Quando você sabe e quando você está convencido de quem você realmente é, nada disso vai te ferir. Paus e pedras podem ferir os nossos ossos, mas palavras nunca irão nos matar, porque você sabe quem você é.